Bom, colegas, conforme programado, eu não quero entrar na ferramenta antes de nós darmos uma olhada em alguns princípios relacionados à produção das videoaulas. Então nós vamos abordar aqui numa conversa rápida, nós não vamos aprofundar em nada porque não é o nosso foco, mas também não vamos direto para a ferramenta sem entender alguns princípios que vão ser bastante úteis depois durante a nossa produção. Eu resumi num documento algumas dicas práticas, então, com relação à ferramenta e à prática da produção, então, das videoaulas. De cara, vamos sair falando um pouco sobre o Camtasia, que é um software, então, produzido nos Estados Unidos. Ele já é antigo e se tornou quase uma unanimidade com relação a software para a produção de videoaulas, pela simplicidade e pelo fato de ele agrupar o necessário, só o necessário, para produzirmos as nossas videoaulas. A especialização dele, então, é produção de videoaulas. É a captura sincronizada de tela, áudio do computador e câmera também, ou câmeras, certo? Então, essa é a ideia dessa ferramenta. Então, por que eu não posso usar o Adobe Premiere para produzir videoaulas? Pode ser utilizado, com certeza, mas eu vou ter que fazer as capturas separadamente e depois sincronizar isso no software, fazer elas se encaixarem. Aqui eu consigo fazer essa captura já toda junta, sincronizada, e vocês vão ver isso bem de cara depois, logo que nós entrarmos na ferramenta. Ela tem saídas de vários tipos, né? Então, essas saídas são coisas que nos interessam agora já, tá? Que é o MP4, que é o principal modelo hoje para a internet, um ganho muito bom de qualidade e desempenho, tamanho. Depois nós vamos falar o que representa esse tamanho aí, a partir de vários outros fatores. E tem outras saídas aqui também, o formato de WMV, que é do Windows, o Movie, que os Macs utilizam muito, o AVI, que é a melhor qualidade também, mas arquivos gigantescos, e saídas ainda de áudio somente, MP3, e animações em GIF, que não tem toda aquela qualidade, mas é possível que esse software nosso aí, o Camtasia, produza em todos esses formatos. Depois vamos falar um pouco mais sobre isso. Primeira coisa que a gente precisa entender, o conceito aqui é de codec. O que é isso? Cada empresa foi desenvolvendo então um formato diferente, e para que o computador entendesse aquele formato e convertesse isso numa imagem no monitor, se criou os codecs então. Esse codificador ou um decodificador, ele tem que existir na máquina para que aquele formato consiga ser reproduzido. Então, quando se usa o Windows Media Player, quando existe o Media Player Classic ou qualquer outro tocador de vídeo, ele precisa ter o codec para tocar aquele vídeo. Se a gente vai tocar um DVD no computador e esse nosso player, no caso, ele está pronto para isso, é porque ele tem o codec instalado previamente na máquina. Então, para todos os formatos que eu toco, eu tenho que ter um codec. Tá? Então, é assim que funciona. Os principais formatos de codec são o WMV, bem conhecido para o Windows Media Video. Ele tem qualidade boa, mas ele é da Microsoft, foi desenvolvido pela Microsoft, e normalmente quem toca ele são o Windows Media Player, né? O AVI, que é o formato também desenvolvido pela Microsoft, mas ele é muito popular entre os editores de vídeo, porque ele consegue tirar uma melhor qualidade que a gente tem com relação a vídeos, mas ele fica realmente muito grande em relação ao tamanho. Então ele não tem uma otimização boa, ele tem boa qualidade. O FLV foi desenvolvido pela Macromedia, também ele está se tornando cada vez mais popular. Softwares como o Moodle, por exemplo, estão começando a implementar o FLV pelo custo-benefício dele. Movie, que é o formato desenvolvido pela Apple, então ele exige o QuickTime, que na verdade é o QuickTime, é o software de player com o codec necessário
tá? Para que ele seja reproduzido. E ainda temos outros formatos, né, também não tão populares, mas alguns, como o MPEG, também consegue ter um bom ganho de qualidade e tamanho. Então, dentro dessa linha da MPEG tem o MP4, que é o formato mais popular agora e que nós utilizamos mais e que vamos trabalhar bastante nesse curso, que, na minha opinião, e de muitos, é o melhor custo-benefício em relação à qualidade e tamanho, porque tamanho nos interessa muito, porque publicamos isso na web e tudo que é grande na web consome muito banda, tráfego e tudo mais. Certo? Agora, falando dessa questão do tamanho que nos interessa muito, o que é que de fato compõe o tamanho de uma imagem? Ou melhor, o tamanho de um vídeo. Essa relação, então, tamanho e formato e tudo mais, como é que acontece? Na verdade, muitos se confundem com isso. E como é que eu faço para diminuir o tamanho de um vídeo? Bom, não tem uma resposta só. É necessário que aconteça vários movimentos para que aquele conjunto de coisas representem a diminuição do tamanho de um arquivo, que na origem dele ele pode ter, digamos, 1 GB, e eu fazer com que aquele vídeo quase de uma forma imperceptível ao olho humano ali, ele fique com, ou melhor, ele fique com tão boa qualidade, mas com um 10% só do tamanho dele. Tá? Essa composição representa o que, principalmente? A questão do codificador, que é o codec. Ou seja, o codec já tem uma otimização natural dele. Ele tem um ganho. Então, um FLV e um AVI. O AVI ele vai ter tamanho maior. Tá? Agora, o FLV já é um codec que tem ganho, já diminui o tamanho. Se eu tratar ainda a questão de quadros por segundo, depois a gente vai entrar nessa questão de quadros aqui. A alteração de quadros por segundo vai representar muito na questão do tamanho. Então, já tem a otimização aqui, eu consegui uma redução aqui. Depois eu tenho a resolução, que é o tamanho dele. À medida quanto mais eu aumento o tamanho, maior o meu consumo de tamanho de arquivo. E ainda a taxa de bits, que nós vamos olhar também, que vai representar tudo isso aqui, vai compor um tamanho. Então, alterar um item só vai mexer com o tamanho, mas às vezes o ajuste entre eles é que eu vou conseguir um ganho bom. Tá? E o decodificador de áudio ainda, que também tem vários itens que podem ser alterados para diminuir o tamanho. A taxa de quadros por segundo fica fácil de explicar quando a gente tem aquele bloquinho que a gente faz rodar as folhas, passar as folhas com rapidez. Sempre fazíamos isso, né? Ou seja, a sobreposição de imagens por segundo. A filmagem é isso, na verdade. O vídeo é muitas imagens sobrepostas rapidamente. O nosso olho, a partir de 17, 18 quadros, a imagem ela estabiliza e aí então dá aquela sensação de vídeo. Menos de que 17, 18 quadros, já vou ter a expressão robotizada daqueles movimentos. E quanto mais quadros por segundo, mais detalhamento então eu vou ter num vídeo, certo? Então, quadros por segundo representa exatamente isso, né? Qual o nível de detalhamento que eu vou conseguir. Quanto mais, melhor? Sim, normalmente sim, mas para determinadas características que nós estamos fazendo, isso não representa quase nada. Então, vou dar um exemplo. Vocês estão gravando uma videoaula em que tem, um exemplo dessa aqui, em que eu tenho uma reprodução de fundo, certo? E alguém falando, exatamente o que está acontecendo agora aqui. Se eu diminuir o número de quadros por segundo deste slide de fundo, o que é que isso representa para o espectador? Nada, praticamente nada. E na minha fala aqui também, se eu diminuir o número de quadros por segundo, quanto isso vai representar? Praticamente nada. Nesse tipo de vídeo, eu posso reduzir o número de quadros por segundo. Mas se eu estivesse filmando uma descida de paraquedas, eu estivesse filmando, por exemplo, um passeio de carro em que estou mostrando a paisagem que está fora do carro e a partir de um movimento. Se eu diminuir o número de quadros por segundo, praticamente não vai mostrar nada da paisagem, porque eu estou andando a 80 por hora e filmando algo. Agora,
lá não é o lugar então de diminuir quadros por segundo. Lá de repente é o lugar de mexer em codec, de mexer em outros itens. Aqui, para ganhar tamanho, o negócio é tirar o número de quadros. Por que que não pode ser 20 ou 25 quadros por segundo aqui, em vez de 40, 50, 60, ou quem sabe aí os 30, que é o padrão normal? Normalmente, então, as exibições elas são em 30 quadros por segundo, tá? E que é o padrão da TV aí mais normal. Agora, claro, com a ganho da HD e tudo mais, já se consegue trabalhar com itens muito maiores, com níveis maiores. A questão da taxa de bits, que é um outro fator, é o quanto eu consigo transferir de áudio, de informações sobre aquele meu vídeo em um segundo. Então, quanto mais quantidade de informação eu transmito em um segundo, mais qualidade eu consigo na transmissão. Isso aqui representa muito para a web, certo? Então, 16K, 1.25 mega, já é uma qualidade de vídeo CD, MPEG-1, certo? Em 5 mega aqui já é qualidade de DVD, HD TV de 8 a 15 mega, que é o que nós temos assistido em casa aí hoje. Então existem links que possibilitam essas transmissões. Não é o nosso assunto então entrar nos detalhes disso aqui, mas podemos discutir, conversar mais nos fóruns, dentro dos meus limites, o que eu puder ajudar. Nós podemos falar sobre isso. Fiquem à vontade para conversar nos fóruns sobre esses fatores aí, que nós vamos ver na prática isso aí depois, na hora que nós vamos mexer nos formatos, vamos trabalhar isso, vocês vão poder praticar. Então não precisam se preocupar em dominar esses conceitos agora. Tá? Mas depois, quando falarmos sobre eles, vocês vão saber do que estamos tratando. Nos próximos vídeos, vamos falar um pouco mais, na próxima videoaula, vou falar um pouco mais sobre a questão prática mesmo da construção do ambiente, da captura de áudio e tudo mais. Até a próxima aí.